Olá, eu sou a Ana e vamos hoje resolver o problema que diz quanto uma pessoa ganha por ano a partir de algumas informações-chave sobre elas. Retirei o dataset desse problema e, verificando as informações, podemos ver que o nosso problema é de classificação, pois precisamos definir se uma pessoa ganha mais de 50 mil ou menos ou igual a 50 mil por ano. Aqui estão as características delas e quando a gente baixa o dataset, ele vem só com os números. Então, eu preparei uma lista com o nome das colunas e já coloquei aqui para a gente poder ganhar tempo. Importei o Pandas e o NumPy e agora nós vamos ler o nosso dataset. E vamos dizer que ele tem o nome das colunas que a gente escreveu em cima. Podemos perceber que temos muitos dados categóricos. Dependendo de qual técnica você utilize, é necessário fazer uma transformação dos dados categóricos em dados numéricos. Como hoje vamos utilizar o Navy Base, ele necessita de dados numéricos, vamos fazer um pré-processamento dos dados. Começamos analisando os dados faltantes, pois eles influenciam também no resultado de alguns modelos. Vamos ver o tamanho do nosso dataset e ver quantos dados estão nulos. Como são poucas linhas comparado ao tamanho total do dataset, eu resolvi excluir as linhas que têm dados faltando. Mas você pode tratar esse problema de outras formas, como por exemplo, fazer a média da coluna toda ou utilizar o dado que mais aparece. Enfim, não necessariamente você precisa excluir os dados. Pronto. Além disso, analisando os dados, nós podemos ver que a coluna Education Num representa a coluna Education. Então, como uma está relacionada com a outra, nós podemos excluir a coluna Education. Agora vamos ver como ficou o nosso dataset. Podemos ver que ele não diminuiu tanto. Agora vamos tratar da conversão dos dados categóricos para os dados numéricos. Primeiramente, precisamos saber se os dados de uma determinada coluna têm uma ordem implícita ou não. Então, precisamos classificar as colunas por ordinária, que tem uma ordem, ou nominal, que não tem ordem nenhuma. Por exemplo, a coluna sexo tem sentido dizer que os dados femininos e masculinos têm uma ordem explícita? O feminino vem primeiro ou o masculino vem primeiro? Não, né? Então sabemos que sexo é uma coluna nominal. Agora, se por exemplo tivéssemos uma coluna dias da semana, podemos definir uma ordem implícita. Primeiro vem o domingo, depois a segunda, depois terça e assim por diante. Fazendo essa análise nas colunas, percebemos que elas são todas nominais. Então, vamos pegar coluna por coluna e assumir um valor numérico para cada valor distinto. Vamos começar com a coluna sexo. Vamos fazer um mapa com os valores de sexo, onde o feminino vai ser 0 e o masculino 1. E dizer que a coluna sexo do dataset vai receber esse mapa. E agora podemos ver como ficou o nosso dataset. Ponto, podemos ver que ele alterou. Vamos fazer a mesma coisa para a coluna de resposta.
assumindo que quem ganha menos ou igual a 50 mil tem valor 0 e quem ganha mais de 50 mil tem valor 1. Outra forma de alocar valores numéricos é usando a função do Pandas chamada getDummies, que vai transformar os dados categóricos em valores binários. Ele cria colunas com os valores da tabela e preenche essas colunas com 1 se aquela linha tem o valor daquela coluna ou 0 se não tem. Então, fazendo essa função com todas as outras colunas que faltam, fica. Vamos passar nosso dataset e vamos dizer que nossos prefixos são as colunas que a gente quer alterar. Pronto, agora vamos ver o nosso dataset. Pronto, podemos ver que o nosso dataset está totalmente numérico. Então, agora nós podemos fazer o modelo e treinar.